Olá, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Estamos começando mais um episódio do NGCast número 23. Estamos agora aqui no comecinho de dezembro, então bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo da hora que você estiver assistindo a gente aqui ou ouvindo a gente. Estamos começando um episódio hoje com o Túlio Carvalho, que é CEO da Angular Comunicação. Túlio, seja muito bem-vindo, prazer te receber aqui. Prazerzão imenso, Fabiano. Maravilha. A gente vai ter uma conversa bem interessante hoje, porque hoje a gente está trazendo uma pessoa que não é necessariamente da área de segurança, mas é um especialista em comunicação. E isso tem tudo a ver, né, com segurança, dependendo do momento que a gente estiver conversando. Tanto de incidente que a gente vê acontecendo, a gente vê notícia, a gente vê as empresas, os governos sofrendo problemas, né, de incidentes de segurança, crises, e como a gente lida com isso faz toda a diferença, e a comunicação tem muito a ver com isso. Então, por isso que a gente trouxe hoje o Túlio para falar com a gente. Então, de novo, seja muito bem-vindo. E fala um pouco para o pessoal te conhecer, sobre você, sobre sua carreira, como que você começou, o que você faz, falar um pouco também da sua empresa, né, da Angular Comunicação. Legal, Fábio. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui no NGCast, já conhecendo um pouquinho mais sobre a forma com que vocês se comunicam, como essa importância de trazer temas que não sejam necessariamente da tecnologia para atender essas pessoas, esses players da tecnologia. E assim, a Angular Comunicação ela começou dentro da Câmara dos Deputados. Então, basicamente, a gente trabalhava com aquela avalanche de informações, que ela vem desde mídia social até comunicação com a imprensa, rebater críticas. Então, assim, a gente brinca que na Câmara crise é todo dia quase, né? Então, gestão de crise você faz por semana. E é bem interessante a gente bater esse papo, porque acaba que a segurança de dados ela vai tocar muito na reputação das empresas. Com certeza. E hoje em dia até tem alguns veículos que já mencionam que estamos vivendo uma economia da reputação. Então, aquilo que a sua empresa, que a empresa de tecnologia, ela tem comunicado, vai fortalecer ou fazê-la crescer ou pode fazê-la destruir naquele mesmo momento. Então, assim, Confiança é tudo, né? confiança é tudo. Então, cara, assim, para nós da área de comunicação, tá cada vez mais latente essa necessidade. Então, a Angular atende alguns players na área de terceiro setor, associação, federações, sindicatos, que isso tem sim a sua demanda constante de comunicação e, claro, algumas empresas que têm tanto essa construção da reputação, que a gente vai falar bastante nesse podcast, que eu acredito que vai ficar bem rico. Legal. E também a gestão dessas crises. Então, vamos tocar. Legal. E como é que você começou nisso, cara? Porque você pensar, crise não é uma coisa que eu gostaria de lidar, né? Eu não Legal. quero estar numa crise. Aí você vive lidando com crises, né? Então, assim, o teu trabalho é lidar com as crises, talvez, dos outros, não sei. Deve ser interessante, deve ser coisa nova todo dia. Isso. Mas como é que você chegou, assim, nisso, né? Cara, assim, eu trabalho com comunicação desde muito novo, então eu sempre gostei dessa área de publicidade, de comunicação. Eu tenho família que já trabalha na área política, meu pai ele é consultor de orçamento público, então Legal. desde muito novo eu estou inserido no meio político. Uhum. Então, aquilo que eu consegui me encaixar foi justamente a parte de comunicação e começar a desenvolver esse trabalho. Então, lá no nosso início, a gente atuou naquele projeto de lei 3723, que era o antigo PL das Armas, né, o considerado PL das Armas, com o deputado Alexandre Leite. Então, a Angular Comunicação atendeu todo aquele processo e ele foi o relator do projeto. Então, isso foi moldando a nossa forma de atuação. Acontece que, assim, trabalhar com crises nem sempre é o foco. Até porque, assim, entenda, ser médico não é trabalhar só com pronto-socorro, certo? Uhum. Então, você tem muita consulta no meio do caminho, você tem muito desenvolvimento nesse meio do caminho. E isso é bem interessante para a gente, porque mais vale a construção de uma reputação do que tentar salvá-la.
Entendi. Porque tentar salvá-la é aquele meio paliativo em determinados momentos, né? De ser, como o caso, por exemplo, de um bombeiro. Ele não vai, muitas vezes, fazer o perfeito, mas vai fazer para manter vivo. Então, no nosso caso de comunicação, é mais ou menos a mesma coisa. A gestão de crise, infelizmente, em alguns momentos, ele vai ser só um paliativo para poder a empresa continuar operando ou qualquer coisa do tipo. Mas o importante mesmo é a construção dessa narrativa, a construção dessa reputação. Interessante. Até porque na área de segurança a gente fala muito disso, né? A gente tem sempre o pré-incidente, o durante o incidente e o pós-incidente. Justamente porque na hora que o pepino acontece, né, na hora que você tem ali um problema de fato, você tem que estar pronto para lidar com aquele problema, até para você responder da forma mais eficiente e diminuindo os danos, assim, né? Você quer controlar o máximo possível do teu prejuízo, do teu dano. Só que se você não faz um trabalho prévio, é muito difícil, né? Eu sempre faço analogia. Primeira vez que furou o pneu do teu carro. Cara, você vai lá, você não sabe onde... Às vezes você não sabe nem onde fica o step do teu carro. Se ele fica no porta-mala, se ele fica embaixo, se o teu carro não tem step. Aí você, cara, tem que achar o macaco, como é que encaixa, tem a chave de roda, tem um monte de coisa ali. Cara, às vezes tá chovendo, você tá naquele caos, você fica todo sujo e você acaba conseguindo trocar o pneu. Ou não, às vezes tem que pedir ajuda. Mas se isso acontece mais de uma vez, você acaba se preparando. E sei lá, na terceira, quarta, quinta vez, você já, beleza, já sabe onde está tudo, faz rapidinho ali, né? Então, você se preparar ou ter uma experiência prévia faz toda a diferença numa situação de uma crise, né? Não, totalmente. E eu acho que isso tem tudo a ver com o que você está falando. Né? Falando sobre se preparar, é bem interessante, porque, beleza, então, vou construir um relacionamento com a imprensa visando um problema que eu posso ter com tecnologia, o vazamento de dados, que é muito importante, ou outros tipos de escândalo, né? A gente teve um escândalo há alguns anos atrás do Carrefour, de um segurança que ofendeu uma pessoa dentro do Carrefour. Ali também é um incidente de crise. Ok, agora falando de tecnologia, é o que mais tem são crises nesse sentido. Sim. Agora, beleza, a gente vai ficar o tempo todo com medo, olhando sobre os ombros, o que pode acontecer. Eu vindo para cá, eu pensei numa analogia que eu acho que funciona muito bem. Eu acredito que a consultoria numa área de segurança, ela é o freio do carro, que ela não tem opção de não ter. Você precisa daquilo dali. Só que a construção de uma reputação numa empresa de tecnologia, ou às vezes uma empresa que não necessariamente precisa estar à frente do público, mas ela se posiciona para eventuais problemas futuros, ok? Essa empresa, ela tem um airbag, que ainda que ela sofra algum tipo de acidente, ela vai suavizar o impacto. Então, construir uma narrativa não se trata de ficar esperando o pior. Construir uma reputação não se trata de ficar esperando o pior. Se trata de você se preparar para o pior. Né? Então, lá eu gosto muito de ler Provérbios, e lá fala sobre a formiga ela juntar para o inverno. Então, o inverno é um ciclo, ele vai acontecer. Sim. Então, você não tem uma reserva de emergência esperando que uma emergência aconteça. Você tem para que, se acontecer, você vai estar preparado. Então, a mesma coisa, a construção de uma reputação. Eu sei que algumas empresas elas não sentem a necessidade de construir. Elas simplesmente pensam, poxa, o meu cliente é um cliente muito low profile, eu não preciso aparecer, eu não vou ficar me vendendo na internet, então para que eu vou construir essa reputação? Para ter um airbag, porque na hora do vamos ver ali, pedir arrego para a imprensa, vai ser difícil, entendeu? Entendi, na hora do incidente mesmo, da crise ali, vai ser bem mais difícil. Aí é hora de colher, não é hora de plantar. Você plantou durante um bom tempo, isso é uma coisa que a gente bate muito, interessante, né? A gente tem construção de reputação pública e tem construção de reputação para stakeholders específicos. Então, vamos lá, as empresas, as associações, federações, sindicatos, eles têm uma construção de reputação dentro do Congresso Nacional. Então, o que seria isso? Basicamente, os deputados, senadores, ministros, secretários saberem o que aquela categoria faz, o que aquela empresa faz, para quando em algum momento eles pedirem alguma coisa, eles serem atendidos. Okay? Já sabe quem que já tem aquela prévia ali, né? Exatamente. É mais fácil você conseguir algo depois. Qual é o grande problema? Chega alguém, bate na nossa porta e fala, pessoal, pelo amor de Deus, eu preciso resolver um problema porque tem um projeto de lei que está em tramitação, está para ser votado nos próximos meses aqui, e a gente precisa que os deputados votem. Aqui estava na hora de colher o que você construiu de reputação, não estava na hora de você construir. Começar a construir aquilo ali, né? É a mesma coisa na gestão de crise. Então,
se a sua empresa se a empresa mesmo que seja uma empresa de tecnologia ou empresas que envolvam tecnologia vão passar por um incidente como esse, aí beleza, aconteceu, vamos correr para a imprensa. Cara, tava na hora de você colher. Se você tivesse um relacionamento, você já saberia o nome do jornalista, você já começaria a colocar as coisas aqui e não é muito o que acontece, né, Fábio? Sim. Não, e a gente estava falando, né, que hoje em dia confiança é tudo, né? Cara, a confiança ela é fundamental para você resolver uma crise, mas ela também é fundamental para você construir o teu negócio, né, e ele ser robusto e ele alcançar resultados melhores, né? Porque as pessoas elas vão olhar para você e elas vão confiar. Isso vai fazer toda a diferença até na tua conversão ali como empresa, né? Então eu acho que essa preparação ela tem, assim, do ponto de vista da comunicação ali, da confiança, da estratégia, tem tudo a ver com o que a gente faz na área de segurança para os nossos clientes. Porque justamente na hora que o incidente está acontecendo, é o que você falou, não é a hora mais de você plantar. Às vezes você vai chegar lá e vai tentar ajudar do jeito que dá e vai conter torna danos emergência, ali. né? Você vai pagar incêndio. É. Agora, se você faz antes, além de você prevenir incidentes, né, prevenir crises, tem algumas ali que a boa parte delas você vai conseguir evitar por completo, mas nunca é 100%. Em algum momento, alguma coisa pode acontecer e você vai ter uma crise. Numa situação dessa, você tendo essa preparação, o teu impacto é muito menor. E a gente vê isso direto acontecendo no mercado, né? Então, eu imagino que na área de comunicação também, né, de reputação, seja nessa linha também, né? É a mesma coisa, assim, seria o equivalente a contratar o serviço de proteção de dados, né, essa rede de segurança depois que já houve o vazamento. Você tem um resultado, mas você não consegue puxar de volta a água que passou debaixo da ponte. A gente sempre fala que o dado não tem como ser desvasado, né? A pasta de dente ela não volta pro tubo. Exatamente. Acontece que a informação é a mesma coisa. Então, assim, a gente tem N cases aqui que a gente poderia trazer de empresas que tentam buscar ir contra a maré. Significa que, assim, se eu tenho uma construção de reputação, se eu tenho um bom relacionamento com a imprensa, se eu tenho uma boa presença, aí até tocando num ponto bem importante, Fábio, para ser um pouco mais objetivo, né? A criação dessa reputação, ela vai inclusive da reputação dos dirigentes, do CEO, do COO, de pessoas da diretoria daquela empresa, que vão trazer um pouco mais de seriedade para ela. Então, o que acontece? Quando eu tenho uma marca, só uma logomarca, ela comunica muito menos do que um rosto, ok? Então, se eu tenho esse rosto dessa pessoa... Pessoas conectam com pessoas, Exatamente, né? Pessoas se conectam com pessoas. Então, tudo é conexão. Poxa, na hora que eu olho e falo assim, aconteceu um vazamento na empresa X, mas, pô, eu conheço o Fábio e, cara, por mais que não seja... não seja tão objetivo, é um pouco implícito, né? Acontece que eu me familiarizo com o Fábio aqui. Cara, ele não é um picareta. Quando você só conhece a logo, é muito fácil você falar assim, será que não... Sei lá quem tá por trás disso você aí, tá entendendo? né? Então, tipo assim, é exatamente aí que começa um ponto muito importante que você vê grandes players fazendo isso. A própria XP tem a aparição do seu dirigente ali de forma muito clara. Então, poxa, você vê Flávio Augusto, você vê a CIMED, onde o próprio sócio começa a aparecer com mais frequência ali. Então, isso já vem acontecendo em alguns players grandes do mercado. A Avan, né, com aquele sujeito engraçado, mas, cara, outro dia eu entrei na Avan. O famoso velho, né? O velho da Avan. Você entra na Avan lá, o que tem de coisa com a cara dele, mas pessoas se conectam com pessoas. Tentando buscar essa conexão com o público, né? Exatamente. Nos Estados Unidos é muito comum isso acontecer. Então, assim, a maioria das comunicações de lá são com o rosto das pessoas. Ok. Isso é uma forma de construção de reputação, então, onde os sócios eles vão falar daquilo que eles fazem, qual é a idoneidade da empresa, e o mais importante, sempre trazendo valores claros da empresa. Isso vai ser um plantio para ser colhido, se necessário, quando ocorrer um incidente desse. Ou, na melhor das hipóteses, não acontecer nenhum incidente, e a gente colher isso com novos clientes, com boa reputação da empresa, com indicações. Porque essa confiança ela vai servir de impulsionamento para coisas boas, né? Exatamente. Não é só na crise. Tem um exemplo até que eu trouxe aqui, na nossa área de segurança,
é um caso muito famoso que é da Target, né? Aquele mercado dos Estados Unidos, né? Que todo mundo conhece, o pessoal quando vai para os Estados Unidos sempre gosta de ir lá ou no Walmart ou no Target, né? E faz compra pra caramba e tal. E justamente nessa época de final de ano, a gente está agora em dezembro, Natal está chegando, já está naquele clima natalino, foi mais ou menos quando aconteceu o problema na Target, lá em 2013, mais ou menos um pouco antes da Black Friday daquele ano, teve um comprometimento. E aí que você vê que é um negócio muito doido, né? Target é uma empresa gigantesca. Uhum. Aí você pensa, essas empresas gigantescas, geralmente elas têm altas defesas e proteções e monitoramentos e controles. E na maioria das vezes tem, não é sempre, tem muita empresa grande aí, principalmente no Brasil, não posso citar nomes aqui, mas coisas que deixaria qualquer pessoa de cabelo em pé. Mas Target tinha lá seus controles, tinham várias coisas. Como que aconteceu esse incidente ali um pouco antes da Black Friday de 2013? Sabe aquelas maquinazinhas de venda autônoma, assim, automática? Máquina de refrigerante, de pegar bichinho, Uhum. que geralmente fica na porta dos mercados? Sei. Uma dessas foi comprometida. O pessoal conseguiu invadir uma máquina dessas. Essa máquina tinha acesso à rede do supermercado. E a partir daí, o criminoso, ele foi da máquina de vendas, foi para a rede do mercado, foi subindo, até conseguir pegar informação lá de, acho que, 40 milhões de cartões, Uhum. 70 milhões de dados de clientes. Ali foi assim, um estrago absurdo, né? E eles até responderam bem. Quando eles descobriram no meio de dezembro, mais ou menos. Eles demoraram uns 4 dias só para comunicar o incidente. Então, considerando outros incidentes, o pessoal da Target até lidou bem. Só que foi um incidente muito grande, né? Pegou muita gente, pegou muito cartão, numa época de compra muito forte. Eles tiveram um impacto na reputação deles absurdo. Então, tem lá uma estimativa que eles perderam na casa de 200 milhões de dólares nessa brincadeira toda. Só que em janeiro do ano seguinte, comparado com janeiro do ano anterior, eles tiveram uma perda, uma redução de 46% de vendas. Por quê? É confiança. Perda de confiança. Isso porque eles lidaram bem. Aí você imagina se eles não tivessem feito a coisa da forma. A Target não tem uma pessoa, né, um rosto ali na frente, né? Então talvez tivessem coisas que pudessem ter sido feitas para minimizar ainda mais. Mas olha o tamanho do impacto por conta de uma reputação, né? Sempre a prevenção ela vai ser muito mais eficaz do que qualquer. Assim, a comunicação, por mais que a gestão de crise e tal seja importante, é aquele ponto. Ela não vai resolver o mundo. Então, assim. Não é mágica, né? Não é mágica. Então, assim. Basicamente, eu acho que a solução mais clara e óbvia aqui era eles terem investido em segurança. Investido mais, né? Exatamente, investido mais em segurança. Não em. A comunicação aqui não é o foco central, no caso deles, né? Como você mesmo disse, assim, eles lidaram muito bem. Tem empresas que, a primeiro momento, eles negam. Isso. Já é um grande problema. Segundo, eles não comunicam o que aconteceu. Houve um vazamento. Então, isso é um problemão, porque o que acontece? Já bem rápido e objetivo. Quando você sai à frente dizendo o que aconteceu, você conta a história do seu ponto de vista. Se você espera que aquilo vaze para a imprensa, aí o jornalista vai dizer o que ele quer. Então, o que acontece? Seria o tal do controle da narrativa? Exatamente. Controle de narrativa. Quando você não tem a narrativa na sua mão, o jornalista sempre vai levar em consideração aquilo que dá mais visualização para a matéria que ele está construindo. Então, assim, não é uma questão de idoneidade. Geralmente a tragédia dá mais, né? Exatamente. E aí é onde entra o ponto. Cada tragédia, ela vende percentualmente muito mais do que uma empresa se explicando de que aquilo não foi do jeito que eles colocaram. Então, a gente tem outros exemplos excelentes aqui no Brasil, como o caso da XP, que ela passou por um tipo de incidente esse ano de vazamento, só que correu na frente, se posicionou, disse o que tinha acontecido, disse as medidas de segurança, e se você for perceber, boa parte do comunicado deles é dizendo o quanto aquilo não faz diferença para quem contratou, para quem teve os dados vazados. Sim. Ok? Então, veja, ele não omite o que acontece. Eles não mentem, obviamente, primeiro ponto, porque a imprensa não vai permitir isso, né? E eles se antecipam. Então, quando eles se antecipam, eles falam, olha, não, vem cá, mas a gente
aconteceu esse vazamento de dados aqui, mas nada que comprometesse, não foi feito, você vai ver que boa parte das comunicações é assim, ó, não foi feito nenhuma transação pelas contas dos clientes. Poxa, mas é bem óbvio que o problema continua sendo vazamento de dados. Só que quando você faz isso, você joga aquela coisa assim, ó, poderia ter sido pior, não foi. E você tira esse medo, né? Isso. Às vezes o afetado ali pelo incidente vai falar, putz, será que, né, meu dinheiro, meus investimentos... Isso. E outra pessoa que vai lá colocar o dinheiro, ela fala, opa, peraí, teve um vazamento. A imprensa, ela pode falar o que quiser, e mesmo que ela não fale, mesmo que ela fale só, foi um vazamento de dados, você pode concluir muito errado. Então, quando ele coloca ali o comunicado dele, ele já controla a narrativa. Beleza, Túlio. Então, significa que eu me antecipar e fazer o comunicado, ou eu ser idôneo, e todas essas coisas, resolve? Tá, mas você vai fazer esse comunicado para quem? Com qual formato, se você não construir uma reputação. Aí é a diferença. A XP vem construindo uma reputação de anos e anos. E não foi o primeiro vazamento que eles tiveram. Em 2017 parece que eles tiveram outro também. Não, e é uma coisa que é difícil até deles mitigarem esses riscos, porque... Por causa do formato de expansão deles, né? Exato. Eu acompanhei esse incidente na época, e no começo desse ano, acho que foi em abril ou março, sei lá, e não foi diretamente na XP, foi numa agência parceira deles lá, numa empresa de investimentos. Controlar isso é que impossível. tem acesso ao banco de dados deles, mas foi um banco externo que vazou. Então, claro que a responsabilidade é deles também, porque está sob a marca deles, os clientes estão entregando os dados teoricamente, para a marca da XP. Mas é muito difícil deles controlarem isso. Então, eles têm que ter vários controles de segurança implementados para minimizar tanto a possibilidade de um incidente desse acontecer, mas também de diminuir os impactos quando um incidente desse acontecer. Que foi o que eles fizeram, com excelência. E aí a narrativa também, a comunicação tem que estar afiadíssima porque um negócio desse poderia prejudicar muito eles, né? Você vê, aconteceu esse ano, acho que não deve ter durado 2 meses de comunicação. Rodou pouco. Rodou muito pouco. Esse rodar pouco, ele não é acidente, tá, meu amigo? Isso daqui, lá nos bastidores... Não é sorte, né? Não é sorte, irmão. Sim. Então, assim, nos bastidores, o jogo é pesado. E aí tem um outro problema que muita gente não percebe, que é o inimigo oculto. E o que é esse inimigo oculto? Meu amigo, você já parou para pensar o tanto de concorrentes que gostariam muito que isso vazasse e ficasse o ano inteiro o pessoal remoendo isso? O tanto de concorrentes que a XP tem e o tanto de dinheiro que essa galera tem. E aqui vai um ponto bem importante também, Fábio. O preço, vou colocar preço, né? Mas vulgarizando a coisa, né? Mas o preço de se comunicar tragédia é muito mais barato do que se comunicar benfeitorias ou dizer o quanto a empresa é idônea. Então, o tempo da reputação vale muito. E se o seu concorrente sente cheiro de sangue, acabou, meu amigo. Porque ali ele pode colocar uma faísquinha de dinheiro ali na comunicação que acabou. Aí esse seu incidente, ele não vai... poxa, mas nem foi tão grande. Proporção, né? Toma outra proporção. Meu incidente nem foi tão grande assim. Por que ganhou tanta proporção? Adivinha. A gente teve casos desses já que a gente pegou. Uma empresa, a gente não pode, obviamente, falar, mas estava em processo de impugnação de uma licitação que eles tinham ganhado. Nesse período desse processo de impugnação, surgiu um escândalo. Cara, se você vê o mapa que a imprensa montou em volta desse processo, você fala, não é possível. Você não vai acreditar que aconteceu, Fábio. Nos autos do processo, o delegado colocou a matéria do Estadão como sendo fonte para uma busca e apreensão, cara, na casa de um dos envolvidos. E o cara não estava envolvido. Então, tipo assim, quando você coloca a imprensa, ela tem tanto peso, mas tanto peso, e se não coordenada, se não direcionada, ela pode causar tanto dano que causou uma busca e apreensão. Pode ter causado uma busca e apreensão simplesmente porque no Estadão tem lá nos autos do processo escrito assim, segundo disse a matéria do jornal tal, essa pessoa tem envolvimento. Aí foi lá e foi feita a busca e apreensão. Aí, obviamente, matéria... Fábio, sem brincadeira, era uma matéria por dia disso daqui. Faz sentido pra você? Uma matéria por dia? Se não tivesse um concorrente sentindo cheiro de sangue em volta?
Aí, Empurrando isso de alguma forma, né? e aí a licitação foi assinada, o contrato foi assinado. O que aconteceu? Magicamente se tornou uma matéria por mês. Então, assim, houve um combate para aquilo dali, e aqui a gente está falando de guerra comercial de alto nível. Então, a trabalhar com esse tipo de comunicação não é simples, não é fácil, e quando você entra, o primeiro ponto é você se tornar o ponto de referência. Aqui, claro, tem os seus meandros e tal, mas se a imprensa te entende como... A imprensa, eu digo, não a imprensa como um todo, né? Mas a pessoa responsável pelas matérias, porque geralmente é uma pessoa, duas pessoas responsáveis nos grandes veículos, né? Se ela entender você como referência, talvez você consiga direcionar a narrativa. Entendi. Mas, mais uma vez, fazer isso depois que o carro já bateu, tentar, né? É paliativo. Aí é tarde já, né? Aí começa a ser um trabalho de tentar simplesmente manter a reputação viva Aí tá apagando incêndio, né? Mas aí eu eu ia te perguntar, nessa linha que você acha que o que seria pior, ainda mais considerando, né, numa situação de um incidente, né, de um vazamento de dados, comunicar mal ou não comunicar nada, né? Esconder ali, segurar. Cara, assim, se a gente fosse colocar numa Tem balança, muita né? gente que faz isso, né? É. Ou comunica mal e a maioria das empresas acaba não comunicando nada. Mais uma Pra ter vez, lugar. outro case que eu vou trazer aqui sobre comunicação mal comunicação. Olha como isso é carrasco para quem não sabe. O repórter liga para essa pessoa, fala, fulano de tal, você tem essa posição na empresa? Sim. Fulano de tal, você faz isso e isso na empresa? Sim. Repórter, estou fazendo uma matéria. Você tem envolvimento com isso? Não. Assim, 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 assim. Outro dia, matéria. Pá! O cara completamente Fulano, tal da acabado. empresa, não sei o quê. Segundo o que ele disse, assim, 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 me ligou desesperado. Túlio, mas eu não falei isso. Eu falei, a questão por má fé ou não, o jornalista ele tem um padrão seguinte. Ele cria uma linha de raciocínio. Então ele vai pegando evidências baseadas naquela linha de raciocínio, lembrando de que a tragédia vem demais. Então ele quer corroborar a tragédia que ele criou naquela cabeça. Mais uma vez, pode ser por má intenção ou não. E aí ele chega para você e faz 3 perguntas e você fala, é isso mesmo, tá tudo dando certo. Fabian tá ligado ao Encaixou negócio. tudo ali, né? Encaixou tudo, mas encaixou tudo na cabeça dele. Aí eis a questão, má comunicação. Ele criou um incidente de dentro para fora, irmão. Simplesmente porque respondeu errado. Entendi. Sabe? Isso é muito pesado e muito difícil para quem trabalha com reputação, que é o seguinte: não comunicar é um problema. Comunicar mal, você cria um problema pior. Pior, né? Então, assim, não comunicar te deixa alheio, e aí é um cara ou coroa. Pode dar muito bom, pode dar muito ruim. Ficar calado tem seu momento certo de ficar calado. Então, dentro da política, agora voltando um pouco pro ramo político, é bem comum saber a hora de ficar calado, a hora de não falar. Mas aí, com certeza, a empresa ela não vai ter essa frieza, porque geralmente ela vai estar dentro do processo. Então, assim, ficar calado ele é uma ferramenta da gestão de crise, mas ela não pode ser a qualquer momento. Ela tem um momento certo de ficar calado. Não, aqui a gente não fala nada. Aqui a gente deixa a coisa correr. Não, aqui a gente se posiciona. Porque às vezes falar pode piorar a situação. Então, assim, cada caso é um caso. Entendi. E quais que você acha assim, que são os principais erros que o pessoal comunica ou comete ao comunicar em uma crise ou em um incidente desse? Justificativa. Eu acho que seria o pior deles. Se justificar significa que eu tô aceitando. O Fabian fala assim, olha, Túlio, você fez isso de errado dentro da Angular e tal, e tá todo mundo sabendo, eu vou contar para todo mundo. Aí você fala, não, mas espera aí, o que você tá falando, eu fiz na verdade isso, na verdade aquilo. Não, você não justifica, você conta a história. Isso é um ponto muito diferente. Existe uma diferença entre se justificar e ser controlador da narrativa. O controlador da narrativa, ele conta a história. Não, a história não é essa. Deixa eu te contar a história. Então, ao invés de eu querer parar um rio com a mão e falar bem assim, não, para essa água aqui, não dá certo. Você canaliza para outro lado. A informação, ela é um rio que flui. É uma água fluindo. Você não tem como parar. Então, você não tem como falar, não é.
Você tem como falar assim, é nesse ponto de vista. Então, lembra da XP? Mas foi isso que aconteceu, né? Exatamente. Lembra da XP? Olha, realmente aconteceu um vazamento de dados. Eu tô comunicando para você que aconteceu esse vazamento de dados, só que o vazamento foi pequeno, isso daqui não faz muita diferença e os dados já foram resolvidos. Certo? As medidas já foram tomadas para poder resolver isso. Já foi investido nisso, naquilo, tá tudo certo. Isso foi eu conduzindo a partir de uma afirmativa. Agora, quando eu falo, não aconteceu. Aí complica, né? Porque se aconteceu de fato, né? Em algum momento isso vem à tona, né? E geralmente... Isso aconteceu com um banco aqui, eu não vou citar, mas assim, um banco laranja, não tem muitas opções, né? Mas que, cara, começou a aparecer informação de um vazamento deles. E, inclusive, um monte de gente me perguntando, cara, rolou isso mesmo? E eu tinha visto em alguns lugares, o pessoal mostrando, botando amostras dos dados, né? E o banco falando, não aconteceu, emitiu nota, um monte de coisa. Passou um tempo, eles acabaram depois reconhecendo, não, teve sim. Aí é o problema. Porque se a reputação ela é confiança e você nega, depois você diz que, tá bom, foi assim, mas não foi... Depois do que você disse, né? Depois que você voltou atrás, poxa, meu amigo, aí eu já começo a repensar tudo que você vai falar dali pra frente. Pois é. Porque se você já disse que não teve vazamento, e depois você disse, tá, bom, teve, mas esse mais, cara, ele tende a ressoar 30% do que ele poderia ressoar se fosse realmente dito. Então, acho que talvez seja um dos piores erros é negar. E aí, lembrando de uma coisa, o pessoal tem raiva da imprensa, o pessoal tem raiva de jornalista, não sei o quê. Mas um ponto muito importante, 90% dos jornalistas, pelo menos os idôneos, eles não vão falar de coisas que não são fato. Isso é muito importante lembrar. Então, eles podem contar o fato de algum modo que não te agrade, mas eles vão falar o fato. E aí é um problema. Quando você nega, quando você chega para um jornalista, ele pode tirar uma matéria do ar, como você já deve ter visto. Olha, reportamos que não foi isso que aconteceu. Às vezes teve um erro, alguma coisa ali, né? Acontece, mas você tem que provar para ele por A mais B, com provas de que aquilo estava errado. Se você não dá conta de fazer isso, meu amigo, não nega. Não nega. Cria a sua história. Bom, o que a história que eles estão contando é essa, mas não é essa a história, tá, gente? A história é essa daqui. Aí você escolhe qual caminho você quer seguir do entendimento da informação. Entendi. Isso faz toda a diferença, porque quando a gente vê, é o que você falou, a partir do momento que você mudou uma versão de uma história, cara, a sua credibilidade ela cai muito, né? E quando você está fazendo isso com a amplitude que tem ali, né, na imprensa, no site da empresa, e falando de uma empresa grande que tem milhares ou milhões de clientes, cara, isso é um tiro no pé absurdo, né? Mas é uma coisa que acontece, já aconteceu muito, ainda acontece, apesar de não poder. Né? Pela LGPD, os incidentes de segurança que envolvam dados pessoais, né, de clientes ali, né, precisam ser reportados à autoridade, que é a ANPD. Então, quando você nega isso, ou você deixa e fala, cara, aconteceu isso aqui, mas vamos... É muito mais do que só um problema de comunicação, né? Você tem o problema do incidente, você tem o problema que isso vai gerar para os teus clientes, e você ainda está incorrendo num outro problema, que é quando você for responder perante a autoridade, né? Porque você está infringindo o que está previsto, né? Então, é lei, né? Então... aí isso é um ponto muito importante, né? Quando talvez a lei esteja, na verdade, até ajudando, né? Quem não tem esse costume de comunicar, né? Tá sendo uma obrigação. Mas acaba que, se da forma correta, pode minimizar consideravelmente a repercussão ruim, né? Ao invés de você, como a gente acabou de mencionar, ficar simplesmente negando. Até porque eu acho que a transparência, né, e ela anda junto com a confiança ali, né? Então, na hora que você mostra, tivemos um problema, mas a gente fez isso para que não acontecesse, a gente fez isso para mitigar o problema, para diminuir os impactos, a gente tomou esses cuidados aqui. Aí, cara, a coisa vai melhorando ali, né? E acho que o pessoal olha e fala, não, beleza, problema todo mundo tem. A diferença é que eles estão lidando de uma forma legal, aqueles lá não estão lidando de uma forma legal. Acho que na cabeça do cliente ali, isso vai fazendo muita diferença, né? Aí assim, na cabeça do cliente vai fazendo diferença, e a questão a gente tem uma sementinha na cabeça do cliente, aí voltando um pouco mais na construção de reputação. Ou cliente, ou o público externo que só sabe que você existe, né? Hoje você vê a Vale fazendo isso com muita força.
depois dos incidentes que tiveram, né? Uhum. Então, o que acontece? Na construção de reputação, mais uma vez, eu preciso que o público acredite em mim. Uhum. Eu preciso que a imprensa tenha responsividade. Cara, primeiro você tem que ter uma sementinha na cabeça do público e tem que ter uma sementinha na imprensa. Esperar que em algum momento você possa colher isso depois que acontece o incidente é muito complicado. Então, vamos lá. Para que eu tenha essa sementinha na cabeça do público, de forma geral, a sociedade, a gente vai desde medidas mais simples das simples. Que, por exemplo, né, a XP Investimentos ela tem hoje o patrocínio do João Fonseca, a próxima potência do tênis brasileiro. Isso é muito interessante, assim, para quem joga tênis. Eu jogo tênis, assim, a gente tem uma assiduidade de ver ali a presença que ele tem. Ele estava lá agora presente no tênis do Ronaldo, né? Eu esqueci o nome. Tem um torneio de tênis que o Ronaldo faz. Tava lá com... Eu não conheço. Aí depois ele teve um evento com o João Fonseca lá no Rio de Janeiro. Até tava o pessoal do G4 lá e tal. Aí o que acontece? Toda essa proximidade que o Benchimol tem com o público faz com que, quando ele comunica, me dá 10% a mais de credibilidade, porque eu já conheço, eu já vi o cara, ele é idôneo, ele já foi em tal evento assim, 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 ele falou assim, eu ouvi ele falando antes. Sim. Então, aqui é uma segunda forma de comunicar. Então, se a gente colocar a comunicação como se fosse um casamento, seria do fato seguinte, imagina que sua esposa duvida, não, poxa, eu acho que ele deve estar me traindo. E aí, em algum momento, você não deu evidências antes, as suas evidências foram erradas. Assim, a possibilidade de sua esposa acreditar em você, você negando, vai ser muito menor. Agora, poxa, você tem uma comunicação boa, ela tem a sua confiança, poxa... Por Mesmo mais que apareça alguma coisa suspeita... Exatamente, ela já vai olhar e falar bem assim, não, peraí. Tem alguma coisa errada, exatamente. Né? Então, assim, é a mesma coisa quando a gente está falando do público. Eu preciso criar uma confiança para que em determinado momento eu possa usar essa confiança. Que pode ser numa proposta comercial, obviamente. Então, assim, o público confia em mim, eu vendo para o público. E ele confia em mim, eu vendo para ele compra de mim, cada vez ele confia mais em mim. E isso vai virando uma relação mútua de confiança. Quando acontece um problema desse, uma mácula na reputação, aí a gente consegue suavizar muito mais. Agora, vamos lá. O público compra de mim. Eu sou calado, na minha. Não gosto de me posicionar porque dá muito problema. Aí você começa... Gera um risco também, né? Quanto mais você se posiciona, também acho que tem um risco esse é o ponto. ali, né? Toda vez que você se expõe, tem um ditado no militarismo que é prego que se destaca é martelado. Se você se expõe, você vai receber porrada. A questão você tem que escolher o que você quer. Não tem como. É jogo de gente grande. Então, amanhã ou depois a crise bater na sua porta e acabar com você, ou amanhã ou depois bater na sua porta, você já está acostumado com pequenas doses de crise que vieram ao longo do tempo de uma construção de reputação. Então, isso é muito mais simples depois que você tomou pequenas doses do veneno, você, tomar o restante, né? E aí, nessa questão, assim, a gente falou da reputação, que é uma coisa que você vai construindo antes, né? Você não vai construir uma reputação durante a crise. Isso é um negócio que já tem que estar plantado ali para depois você colher, beleza. Aí a transparência, eu comentei, tem essa questão, a transparência ela tem tudo a ver com confiança, tem a ver com uma chance maior das pessoas entenderem, comprarem ali o que você está falando para elas. E tem a questão do controle da narrativa também, no momento da crise. Qual que é o foco, assim, que você acha que tem que ser a prioridade? Ou é só uma questão de uma diferença de timing mesmo? O tempo, tem hora que o foco é a reputação, tem hora que o foco é a transparência? Como que seria isso? Eu acredito que quando você comunica, pela experiência que a gente tem, a comunicação ela tem esses atributos. Isso que você mencionou são atributos da comunicação. A transparência ela é um atributo da comunicação. Ela não é se eu vou comunicar transparência ou não. Isso são valores. É muito importante também a gente voltar algumas casas antes, né? Algumas empresas elas não têm medo de comunicar a própria reputação
construir uma reputação, o medo delas não é de ser apedrejado, o medo delas é porque elas não têm uma boa índole interna. Entendi. E aí, se elas expõem isso, isso é um problema. Então, talvez seja voltar uns passos anteriores e trabalhar um pouco mais com o que você faz e se o que você faz realmente pode ser colocado à prova. Então, Entendi. Tem que ter uma estratégia ali por trás, né? Entender de fato quem é quem. vou colocar de forma bem simples. Eu tenho uma empresa de comunicação. A partir do momento que eu venho no podcast, eu vou ser colocado à prova com os meus clientes se o que eu estou falando aqui é verdade. Uhum. Então alguém vai olhar para mim, ao invés de 2 ou 3 pessoas ou 5 pessoas numa mesa, milhares de pessoas vão olhar para mim e vão falar bem assim, cara, o que ele está falando é verdade? E aí eles vão começar a colocar à prova. Então muita gente não quer comunicar com medo do que eles vão encontrar quando eles começarem a vasculhar. Entendi. E aí o que acontece? É justamente aonde entra um investimento em segurança, um investimento em tecnologia. Não adianta nada você tentar construir uma reputação para amanhã ou depois suavizar, se na hora que você for construir sua reputação é uma reputação mentirosa. Que é, não, de fato Sim. você não investe naquilo, de fato você não está preocupado com seus clientes, de fato você não está preocupado com o stakeholder, de fato você está preocupado só com o seu próprio umbigo. Uhum. Então, é muito mais sobre valores reais sendo comunicados. E aí entra aquela coisa que você falou assim, comunicar mal ou não comunicar. Aqui está um erro crasso, que é, beleza, eu vou comunicar, mas eu vou criar uma casca. E aí eu vou destrinchar isso um pouco mais para uma pessoa que dá para o público entender um pouco melhor. Imagina que um deputado ele vai comunicar a vontade que ele tem por, sei lá, por trabalhar pelo agronegócio brasileiro. Beleza. Ele começou ali a falar, ele vai lá na comissão, ele vai lá no plenário, ele fala uma coisa, ele mostra um projeto de lei que ele deu entrada, ele mostra recebendo o agricultor e tal, e quando você vê, ele está favorecendo um outro player que não seja esse. Quando isso vem à tona, aí tudo que você construiu Vai cair por terra, né? além de cair por terra, vira contra você. Uhum. Então tudo que ele estava falando era mentira. Você ainda sai de mentiroso na história, né? Aí, meu amigo, é o problema. Então, assim, primeiro de tudo, cuidar de dentro de casa. Uhum. Não tem comunicação no mundo que resolva gente mentirosa. Sim. Então, assim, e não tem comunicação outra coisa, né? A autenticidade e a veracidade daquilo que se comunica depende muito, interfere muito no alcance. Então, vamos lá. Eu posso tentar te convencer de todas as formas de que eu sei o que eu tô fazendo. Se eu realmente não souber, não tem como, cara. Não vinga muito tempo. Vai até certo ponto ali e acabou, né? Vai até a margem ali, daqui a pouco, 1, 2, 3 perguntas, você já percebe assim, não é bem por aí. Uhum. Então, assim, entra bastante nisso que, tipo, as empresas, se elas não têm de fato aquilo que elas estão comunicando que tem, e vamos voltar lá para a XP, aí, né? Eles têm uma construção de narrativa e tal, o Benchimol fala bastante sobre os valores da XP e tal. Cara, se aqueles valores não forem reais, forem todos mentirosos, em determinado momento aquilo começa a cair por terra, aí como a gente já viu dezenas de empresas fazendo, e não dura muito tempo. Sim. Então, assim, se o foco dele for 100% no lucro, aquilo vai aparecer. Então, o problema é que a comunicação é um megafone. Ela pode ser um megafone a seu favor ou não. Mesmo você dizendo. Se for mentira, né? Um negócio interessante, você falou da casca, né, que se constrói ali. O termo que a gente usa na área de segurança é a superfície de ataque. Uhum. A gente sempre busca entender a superfície de ataque de uma empresa, né, de uma organização ali, ou até mesmo de uma pessoa, né, de um CPF, porque você não consegue proteger aquilo que você não conhece. Então você conhece, você entende, é semelhante a você entender as janelas e as portas que tem na sua casa para você saber que elas precisam ser trancadas à noite, o portão e tal, você conhecer, né, o ambiente que você vai estar protegendo. Senão, às vezes você nem sabe que tem uma janela no banheiro ali que, de repente, alguém consegue entrar porque ela está destrancada. E na situação da reputação, a gente também tem um tipo de trabalho que a gente faz, que é um monitoramento, né, tanto da internet como um todo, né, desde a internet aberta, ali, a internet superficial, mas deep, dark web também. E a gente monitora para identificar vazamentos de dados, vazamentos de senhas, coisas que estão relacionadas tanto à empresa quanto a uma determinada pessoa. Porque isso isso pode ser utilizado depois contra a pessoa, né? Às vezes é uma informação que você não sabe que está exposta,
isso pode ser usado contra você, desde um endereço, às vezes tem um endereço vinculado lá ao teu nome, que você não gostaria que as pessoas soubessem. Então, cara, esse endereço aqui, né, pode ser usado de alguma forma. Senha também vazada. Eu acredito que isso é uma coisa que pode impactar muito na reputação também. Você está fazendo todo um trabalho de comunicação e tal, não sei o quê. Daqui a pouco você é surpreendido com uma notícia, com um fato novo que aparece sobre a empresa ou sobre um dos dirigentes ali, falando o contrário, ou às vezes alguma coisa pessoal ali que surgiu. Como é que ficaria numa crise assim? Sei lá, aparece um podre ali de um diretor ou de uma diretora, alguma coisa assim. Aí vai. É um problema que se tem, né? Não tem como correr. Só que a partir do momento que você já tem um relacionamento com o seu público, a gente tem cases. Vou dar um exemplo aqui de recente, né? Você viu o Thales Gomes, Thales Gomes, né, do G4. Ele recentemente falou sobre CEO mulher. E aí, cara, a internet caiu matando no cara. Isso. Caiu matando e tal. É interessante que ele, hora nenhuma, ele negou. Hora nenhuma ele voltou atrás do que ele estava falando. Por mais que o escândalo aconteça, se o escândalo tiver um fundo de verdade, aí tem que ter demissão, aquela coisa arada toda e tal. Mas se for um escândalo formado, que no caso há uma opinião divergente, né? Certo ou errado, para mim... o famoso cancelamento ali. Certo ou errado não é o caso. Não vem ao caso aqui. Não é o que eu acredito seja certo ou errado. Mas a questão é, se foi formado em volta dele um circo e aquilo não é... Aquilo assim, da mesma forma que uma empresa que não constrói uma narrativa, que não constrói uma... Perdão, a empresa que constrói uma reputação mentirosa, se a mídia constrói uma acusação fraca, ela também cai. Então, assim, um posicionamento simples e firme mantém. A gente tem exemplo disso. O Thales, ele saiu da diretoria, fez uma movimentação ali, colocou uma CEO mulher lá no G4 para poder mostrar e pronto. Resolveu, mas ele não voltou atrás. Pronto. Aí tem o caso, por exemplo, do Pablo Marçal. É um caso que eu observei de perto e eu falei assim, eu não acredito que o cara vai dar a volta por cima. Eu juro pra você que eu não acreditei. Todo mundo começou a cancelar, o cara começou, não sei se começou com o negócio do Ayrton Senna, mas ele fez um inverso, mas aí é um cara maluco e pra mim é um gênio, tá, na comunicação, mas é muito louco a forma com que ele faz. Ele contratou uma série de pessoas para poder fazer cortes ruins dele. Porque ele percebeu que a tragédia, né, a depreciação, ela vem de muito mais do que... Muito mais e muito mais rápido. Ele surfou nessa onda, cara. Aí, assim, cada caso é um caso. Nesse caso do Pablo Marçal, ele surfou na onda do cancelamento. De uma crise, digamos assim, de reputação. Cara, o que é totalmente contraintuitivo. Mas a questão é que ele acreditou na idoneidade dele, naquilo que ele faz, que realmente aquilo dali tinha base sólida. Então ele não tinha por que ele ficar com medo de uma vez ter falado mal do Ayrton Senna, porque ele criou uma reputação sólida. Então, talvez a crise ele tenha surfado mais pela crise do que simplesmente sofrido com ela, entendeu? Entendi. Um posicionamento... kamikaze. Contra-intuitivo, maluco, assim. Kamikaze total. Não tem... Se você for falar assim, pra mim é recomendado, obviamente que não. Não tenta fazer isso em casa, bicho, é louco. Aí também é isso, assim, não dá pra... Às vezes pode ser uma genialidade, pode ser uma sorte, pode ser alguma coisa ali, não dá pra... Na verdade, ele tirou esse case de uma reputação, não vou saber de quem, dos Estados Unidos, de um cara que passou por isso nos Estados Unidos, fez isso, e aí ele olhou e ele pegou essa referência. Porque, se você for parar pra pensar, ele tinha muito mais conteúdo, ele tem muito conteúdo. Isso é um ponto muito importante. Assim, o volume de comunicação dele é alto. E o volume de ressonância daquilo que ele comunica também é alto. Mais uma vez, se certo ou se errado, se ele faz por bem ou ele é mal intencionado, não é o caso. Aqui a gente está falando de reputação só. Então, como ele conseguiu construir uma comunicação muito próxima das pessoas e muito importante, um volume alto de comunicação. Porque não adianta nada, não. É bem alinhado minha comunicação, é idônea, é coerente,
mas tem um ato de comunicação a cada semana, a cada mês. Acaba sendo uma queda de braço, né? É. Aí você tem que fazer força de um lado, que do outro lado tá fazendo força. E no caso do Pablo Marçal, é um tsunami de comunicação. Uhum. E aí ele percebeu, ele apostou de que o tsunami de comunicação tinha mais coisas benéficas para ele do que coisas ruins. E o hater vai continuar odiando e O engajamento é engajamento, né? Isso aí eu já vi gente falando também que o hater ele é bom. Ele gera engajamento ali, aí tem gente defendendo, tem gente atacando e a coisa vai girando, né? Só que aí é jogo de alto nível, do cara que já é um comunicador nato, do cara que já tem, milhões e milhões, do cara que vive de reputação, é diferente. Sim. Quando a gente tá falando de empresa, aí o caso já não dá para poder a gente ficar brincando tanto assim com a sorte, né? Sim. Você vê que tanto a XP, por mais que ele tenha essa abrangência, ela não saiu metendo louco e... Não, claro que não. Vai bem, pé no chão. Até porque assim, a gente está falando de uma instituição financeira, cara, confiança, reputação ali é tudo, né? Se o tiro sai pela culatra ali, Deus me livre. cara, às vezes a empresa ela começa a ruir, né? Então, exatamente. A partir da própria reputação dela, começa a derrocada dela. Cara, muito, muito bom. A gente passou vários assuntos aqui, acho que várias análises também, né, de casos que a gente trouxe, né? Eu trouxe alguns, você trouxe outros, então tem muita coisa. Acho bem, bem interessante. E, cara, é impressionante, né? Como áreas teoricamente totalmente distintas, né? Tá falando de comunicação e eu tô falando de segurança. Mas ali por trás a gente está falando de reputação, tá falando de confiança, que são bases ali, pilares em comum, né? Que as nossas áreas têm. Então, acho que bem interessante isso. Assim, fica muito claro aqui, fica muito simples de que investir em segurança é investir em reputação. Porque se eu for... Não, beleza, eu vou investir em reputação aqui para poder me comunicar melhor, mas a gente acabou de falar que uma reputação incoerente, ela tem base muito rasa. Não vai por muito tempo. A comunicação padrão, assim, oficial, que a maioria das empresas utiliza quando tem um incidente de segurança nós valorizamos muito a sua privacidade, a sua segurança e tal. E você fala, pô, meu amigo, sério, você vai começar com isso? Assim, você valoriza mesmo. Porque se valorizasse... exatamente. Então, assim, e um ponto muito legal, cara, dá para poder você fazer esse controle de narrativa e, obviamente, criação de reputação em cima do investimento. Então, isso também é um ponto legal. Ao invés de não, eu invisto em segurança, eu invisto numa reputação da empresa e se em algum momento acontecer algum tipo de vazamento, eu vou lançar a mão dessa coerência. Isso. Né? Não, você pode colocar já desde então. Ó, antes de acontecer, fala assim, devido a grandes incidentes de outras instituições, temos feito tantos investimentos. Esse ano a empresa X investiu tantos milhões em segurança de dados, investiu isso, naquilo, teve essas e essas tecnologias. Você vê quem faz muito isso? Apple. Cara, se você for perceber, a comunicação da Apple nos últimos anos, não sei se antes tem mais de ano, né? Mas eles começam a falar bastante sobre segurança. A gente preserva a sua privacidade. Isso, eles falam já há bastante tempo disso. E não aconteceu nenhum evento de vazamento de dados. Bom, aconteceram alguns, mas pequenos ali, que nada que interferisse. Grande não teve, não. Só que aí a questão ela já está comunicando que ela faz isso. A partir do momento em que... É um plantio ali, né? Exatamente, é um plantio. E acho que é um plantio que, hoje em dia, com tudo digitalizado do jeito que está, a segurança, ela é totalmente fundamental, assim, né? É uma base de tudo, assim. Só que tem muita gente que ainda não se conscientizou disso. As pessoas estão se conscientizando cada vez mais. Então, na prática, as empresas ou as pessoas que começam a adotar esse tipo de discurso, né, na sua comunicação, né, no seu posicionamento, elas começam a colher resultados já de forma antecipada. E, claro, lá na frente, quando tiver um incidente, uma crise, aí você tem mais coisa ainda para colher, né? Mas é uma estratégia vencedora. A colheita aqui é muito interessante. Não é só na crise, igual você falou. Isso. Você vai colhendo no meio do caminho. Imagina que você investe em segurança. Você comunica que investiu em segurança e a sua preocupação com a segurança dos dados do seu cliente. Cara, talvez ano que vem você vença a concorrência, mesmo que você seja um varejista ou algum serviço ou produto de alto padrão, para pessoas específicas, né, de low profile. Poxa,
aquela empresa tem esse daqui. Aí você começa a colocar uma incógnita na cabeça do consumidor, aquela outra empresa que eu tô comprando, ela tem esse mesmo cuidado? Será que o concorrente está fazendo isso, né? Tá entendendo? Porque, tipo assim, ninguém parou para poder... Ninguém não, assim, poucas pessoas param para poder pensar na segurança de dados a partir do celular. Uhum. Ou se fala pouco. Agora, quando a Apple começa a veicular isso, se torna, entre aspas, um diferencial. Então, talvez essa colheita seja já comercial, seja de aumento de faturamento e não simplesmente de uma prevenção de problema. Sim. Então, você mata 2 coelhos com a cajadada só, né? É isso. Não, muito bom. Essa é a estratégia que a gente vê até alguns clientes nossos fazendo, o que é muito legal, porque a NGSX é uma empresa de segurança digital. Obviamente, a gente trabalha reduzindo riscos, né, dos nossos clientes terem incidentes, terem prejuízos e etc. Agora, a partir do momento que a nossa atuação ela passa a se tornar um diferencial competitivo, que permite que ela talvez consiga contratos maiores, né, contratos com empresas mais maduras, contratos mais volumosos ali, isso também melhora o nosso poder de venda. Então, o fato dessa conscientização de segurança estar cada vez mais forte e as empresas estarem utilizando essa noção de segurança, de privacidade, esse cuidado com o seu cliente como um diferencial competitivo, é muito bom, obviamente, para a gente, mas para a sociedade como um todo. Né? Então, isso é muito... de argumento de venda, a criação de um relacionamento com o cliente, reputação, né? E segurança de fato, né? No final das contas ali para todo mundo. Que é a pior coisa, assim, nós ficamos tendo nossos dados vazados ali o tempo todo. Aí a gente depois sofre golpe, fraude, aí A gente falou bastante de reputação, mas no final das contas é a prevenção de uma coisa muito pior, né, cara? Isso, com certeza. Cara, Túlio, muito obrigado. Nosso tempo tá finalizando aqui, deu a nossa hora aqui. Cara, acho que o papo foi muito bom. Acho que dava até para, se a gente começasse agora a falar de outras coisas, a gente ainda conseguia esticar mais um tempo bom. Mas muito obrigado pela presença, foi bom pra caramba. Eu vou até lembrar o pessoal de casa, curta, se inscreva aqui no canal, compartilha esse episódio com seus amigos, familiares. Isso ajuda muito a gente. Comentem aí o que vocês acharam. Sempre bom se tiverem alguma pergunta, sugestão de temas aí para os próximos episódios. A gente está sempre ouvindo vocês. Beleza? Túlio, de novo, muito obrigado. Não sei se você quer falar alguma coisa para encerrar aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, algum interesse nessa área, entrar em contato com a Angular Comunicação. Nosso Instagram é @angular.comunicação. Boa. E o meu, se quiserem também, Túlio_C de Carvalho e A de Anchieta. Túlio_CA. Boa. A gente está sempre à disposição aí para poder bater papo e ver como que a gente pode ajudar. Com certeza. E tem que fazer isso antes do problema, né? Antes do problema. Na hora também, às vezes, vai E na melhor das hipóteses, vendendo também no meio do caminho, né? Que é o mais importante, né? Isso aí, bom demais. Então, cara, muito obrigado. Valeu a presença. Fábio, eu que agradeço. E é isso, pessoal. Estamos encerrando, então, mais um episódio aqui do NGCast. Não se esqueçam, na dúvida, não clique. Tchau para vocês.